Oi, eu sou a Doca e isso é tudo que eu li em julho. E aí, gente, como vocês estão? Eu sei que esse vídeo tá um pouquinho atrasado, a gente ainda tá no começo de agosto, mas eu tô mudando um pouco as minhas datas de publicação. Então, antigamente eu publicava toda terça, mas não está dando mais. Então, agora eu decidi que eu vou publicar um vídeo na semana quando der, tá? E é isso, não vamos conversar mais a respeito. Bom, como foi o mês de vocês para leituras? Eu sinto que o mês de julho foi o mês que eu mais li em questão de títulos e também é muito próximo ao mês que eu mais li em questão de páginas. Eu não tenho certeza, mas eu vou deixar aqui, como sempre, os meus números do mês, o que eu li, quantas páginas foram e já estou devidamente preparada com o meu caderninho para falar também um pouco sobre o meu mês de leitura, sobre os meus desafios, sobre todas as experiências e sobre como tudo que eu prometi no mês passado eu resolvi não cumprir e fazer o que eu tivesse vontade. Mas, vamos lá, do início. Começando então com o meu primeiro livro, que foi dia 1 de julho. Eu li entre o dia 1 de julho até 5 de julho, que é o A Gargoyle's Delight, de Naomi Lucas e Mel Braxton. É um livro digital, ele é... No mês passado eu li um livro de espantalho que eu cheguei a comentar, que eu acho que é The Scarecrow's Queen, que também era dos mesmos autores. E ele faz parte de uma série chamada Monsters Duet, que é literalmente uma duologia de Monster Romance. E aí eu falei assim, tá, como eu tenho esse desafio de Monster Romance, eu vou ler então outro livro, porque eu achei o livro do espantalho razoavelmente legal. Na verdade, assim, eu achei a história dele muito bacana, mas eu não gostei da abordagem do livro, eu acho que ele se perde um pouco no fim, mas eu tinha achado, sei lá, uma nota 6. E aí eu falei assim, cara, se foi uma nota 6, então eu posso também gostar do outro. Porque eu tenho este desafio de ler 12 Monster Romances nesse ano. É um desafio que, como eu falo todo mês, eu me arrependo dele. Eu me arrependo porque não é legal. Eu, obviamente, não sou o público-alvo do subgênero. Eu entendi finalmente isso, né? E já era algo que eu tava pensando, mas eu claramente não sou o público-alvo. E por consequência, não gosto. E é isso. Os melhores livros que eu li até agora foram uma nota 6, então os piores vão ser ruins. E é o caso de A Gargoyle's Delight, apesar deles terem os mesmos autores. Na história, a gente acompanha uma jovem chamada Summer, ela é uma museóloga, e ela volta para a cidade onde ela nasceu. E aí ela começa a trabalhar em um museu de tipo, curiosidades, bizarrices, sabe? Com um monte de coisa assim. E aí lá tem uma gárgula, que é um aqueles monstros de pedra e tudo mais, né? E por acaso ela fica lá sozinha conversando com essa gárgula, pipipi popopó. E aí um dia ela tá meio que passando assim a mão na gárgula. E aí ela acaba se arranhando e cai sangue na gárgula. E aí, nessa mesma noite, ela tem um sonho. No sonho, ela sente uma coisa assim perto do rosto dela. E ela pensa que seria ótimo, sei lá, se ela praticasse ações orais com essa coisa. E ela ouve um nome. E aí, a partir do dia seguinte, ela descobre então que a gárgula está viva, pelo menos durante o período noturno. Durante a parte da manhã, ela está devidamente paralisada. E começa então esse romance da gárgula com a mulher. Eu achei a história um pouquinho similar a um webtoon que eu li no começo do ano chamado At Nomen, que também envolve uma gárgula, mas não é só isso que parece similar. Eu nem sei dizer direito, mas é meio que há alguma similaridade de tom, não tô dizendo que é plágio, tá longe disso, mas há uma similaridade de tom, um pouco da relação, mas eu fico na dúvida se realmente eles têm, por exemplo, sei lá, algumas similaridades mesmo, talvez uma inspiração, ou se puramente seja uma questão de gênero e eu não conheça, então é só pra deixar bem claro. Mas pra mim foi uma nota 2 de 5, que seria tipo um 4. Eu acho que essas histórias, elas têm pontos positivos. Eu acho que as autoras, a Naomi Lucas e a Mel Braxton, elas sabem escrever bem. Tem umas cenas de tipo body horror muito bem descritas, muito legais. A mitologia, a história por trás da gárgula também são positivas. E é por isso que eu daria essa nota 2 de 5 ou 4 de 10. Porque é isso que realmente, assim, são pontos legais. E eu lembro de ter comentado no mês passado que a The Scarecrow's Queen,
Eu acho que seria uma história melhor se fosse um folk horror, e aqui eu sinto de novo que eu acho que talvez poderia ser muito melhor se fosse uma história tipo de body horror, se fosse mais pra esse gênero. Mas não é o caso, é um monster romance, tem todos os problemas que todos os outros monster romances que eu conheço. Então a gente tem um plot que é esquecido a partir do momento que começa a relação entre os dois personagens, começa o romance, começa o mais 18. E é por causa disso a história é fraca, é chata, é tediosa. Eu realmente não gostei. E aí, meus amigos, a gente vai para nossa leitura de 6 de julho, que eu só terminei dia 26 de julho porque eu li separado, que é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, do Tolkien. Então, se você já viu meus vídeos anteriores, você sabe que eu publiquei um vídeo do Hobbit. E no vídeo do Hobbit eu conto pra vocês, né, que eu não gosto de Tolkien. Eu lia a trilogia, ou o livro único do Senhor dos Anéis quando eu era adolescente e eu não gostei. Eu achei que a prosa de Tolkien não era pra mim, ela era excessiva, era cansativa, era muito detalhista. E eu li Hobbit esse ano e eu gostei bastante. Mas o Hobbit é infanto-juvenil, ele tem outra pegada, né? Porém, eu fiquei curiosa pra fazer essa releitura do Senhor dos Anéis e aí eu resolvi começar então esse mês, em julho, que foi a Sociedade do Anel. E eu dividi ele em duas partes. A Sociedade do Anel é considerada livro 1 e livro 2, né? Tem duas partes. Então eu li a primeira parte, acho que em uma semana, uns 8 dias, uma coisa assim. Fiz uma pausa, li outra coisa e depois eu voltei para terminar. E eu gostei muito. Gostei muito do Senhor dos Anéis. Eu não vou falar da história, porque todo mundo conhece a história do Senhor dos Anéis. Mas eu dei pra ele uma nota 4 de 5. Pra mim, ele é uma nota 8 fechada. E eu acho que ele é um 8 porque, apesar de eu não achar mais que o Tolkien seja uma prosa difícil, eu lembro muito disso na minha impressão quando adolescente, que eu tinha achado uma prosa muito difícil. Eu não acho isso mais. Tá claro pra mim que não é. Ela é muito fácil, inclusive. Ela é muito tranquila. Mas ele é também bem cansativo. O Tolkien ele tem uma maneira de contar a história que ele é quase meio naturalista, eu diria. Então, tá mais focado, eu diria, no ambiente do que dos sentimentos dos personagens em si. É muito comum de você encontrar, por exemplo, uma cena onde tá acontecendo uma coisa muito emocionante, como, por exemplo, quando eles terminam de... Quando o Gandalf se sacrifica com Balrog, spoilers, o Gandalf se sacrifica, aí tá todo mundo triste, chorando, e isso dura, tipo, sei lá, um parágrafo no máximo. Não é dada, assim, eu, pelo menos, não vejo isso como uma grande descrição dos sentimentos, dessa sensação avassaladora. Ele comenta, mas eu acho que ele pincela sobre isso. Ele fala assim, todos eles estavam devastados, chorando, mas logo se levantaram e seguiram. E eu acho que esse sentimento, ele não é devidamente tratado. Mas, em compensação, o Tolkien passa longos e longos parágrafos descrevendo o ambiente dele ao redor, descrevendo o mapa. A leste tinha isso, que é pipipipipipi, a oeste tinha aquilo. E eu gosto, eu acho legal. Eu acho que é até muito interessante se você tiver um mapa, você ir checando o mapa, conferindo. Eu acho legal. Mas, ao mesmo tempo, ele torna o livro um pouco cansativo na hora de ler. E não é ruim, não é tedioso, mas é meio cansativo. Eu sei disso porque eu li muito devagar. Eu lembro que acho que os capítulos, eles têm cerca de 30, eu li a versão e-book, né? Eles têm cerca de 30, 40 páginas no formato que eu tava lendo. E aí eu lembro de ler os capítulos dele e eu lia tipo um capítulo por dia. Era isso que eu podia oferecer. Ler 30 páginas por dia pra mim é muito pouco. Muito pouco. E é por isso que eu, inclusive, dividi então a leitura nesses dois blocos. Mas gostei bastante. E aí eu comecei a ler dia 6. O primeiro livro, né, que dividido em dois, a primeira parte eu li do dia 6 até o dia 14. E aí o segundo eu li do dia 22 até o 26. E foi mais ou menos isso. Segunda leitura. E aí, a gente vai então para minha terceira leitura do mês, que foi justamente entre esses dois blocos do Senhor dos Anéis, que foi Merrick, da Anne Rice, livro número 7 das Crônicas Vampirescas, que é outro desafio que eu tenho em 2026, ler os 13 livros da série principal das Crônicas Vampirescas. Eu li ele entre 15 de julho a 21
de julho. Eu li a versão digital pela Roku. E a história de Merrick, ela é basicamente assim. No livro anterior, quando a gente termina de ver o vampiro Armand, a, o Lestat ele meio que tá levantando e tudo mais, mas ele ainda tá lá deitadinho. Então esse livro do Merrick, ele tem como protagonista o David, que é um vampiro, né? E por acaso ele vai atrás da Merrick, que é uma poderosa bruxa, para tentar um pedido do Louis. Então o Louis pediu para Merrick se ela consegue invocar o fantasma da Cláudia e descobrir se a Cláudia de fato está em paz ou se ela segue na Terra sendo atormentada e tal. Isso é causado principalmente por causa de fatos que ocorreram no livro número 3 da série, em A Rainha dos Condenados, que inclusive eu fiz um vídeo aqui, tem vlog e tem resenha de A Rainha dos Condenados. Mas a Jessie, uma das personagens do livro, vê o fantasma da Cláudia. E aí o Louis pede pro David para pedir para Merrick invocar esse fantasma e eles conversarem, né? Então, esses são os personagens. E eu gostei e não gostei do livro. Eu considerei ele uma nota 3, coisa assim, nota 6, né? 3 de 5, 6 de 10. Pra mim, ele tem coisas muito legais. Ele é tipo 8 ou 80. Os momentos que são bons são ótimos, os momentos que são ruins são subterrâneos. Eu descobri que eu não sou tão fã assim da escrita da Anne Rice. Esses livros que tem menos edição, quase nenhuma, eu diria que eles são complicados. A relação que a Anne Rice tem também com a maneira como ela descreve personagens jovens não é do meu feitio. Eu acho que quando você tá falando de personagens vampíricos é uma coisa, quando você tá falando de personagens humanos não funciona. Então tem muitas cenas do David descrevendo como ele já olhava ele como humano com mais de 70 anos, olhava para Merrick com 13 anos e assim, criminoso. Eu tô lendo com a Pamela, que é minha irmã, e eu digo que o objetivo da Anne Rice é que até o final da série a gente odeie todos os personagens. E eu acho que ela tá conseguindo. Eu realmente não olharia dessa maneira quando a gente fala de vampiros, porque vampiros são monstros, eles não têm nada pra oferecer, mas como humanos, difícil. E aí, a minha próxima leitura foi dia 27 de julho, mas ela não foi finalizada ainda, então eu só vou comentar brevemente sobre ela, que eu comecei o livro Os Melhores Contos de Fadas Asiáticos, que é um livro emprestado da Melzinha, e são, acho que, 30 contos. Então eu tô lendo ele aos poucos. Eu tô meio que lendo um conto entre cada uma das minhas leituras. Então eu devo terminar lá só pra setembro ou outubro. Eu comecei ele dia 27. Eu não gostei muito do primeiro conto, eu achei ele um pouco too much, mas é porque ele é bem longo. Depois disso, eu já li mais alguns e tá ok. Enfim, quando eu terminar, a gente faz uma avaliação direito. Durante a feira da Unesp, que rolou em março desse ano, se não me engano, março, fevereiro? Não. Maio? Abril? Não sei. Não lembro. Mas durante a feira da Unesp deste ano, eu comprei muitos mangás. Muitos mangás. Eu aproveitei realmente para comprar muitos mangás. E aí, eu tava segurando eles. Antigamente, no ano passado, eu fazia uma coisa chamada Manga Week, que toda última semana do mês eu lia exclusivamente quadrinhos, histórias em quadrinhos e mangás. Esse ano eu não tinha feito isso, por isso eu estava mega atrasada com eles, e aí eu resolvi fazer de fato isso. Então, eu comecei dia 28 de julho e eu li Minha História de Amor com Yamada-kun, que é um mangá que eu gosto muito, que já foi adaptado para anime, que está sendo publicado aqui no Brasil pela Galera Record, que conta a história de uma menina que o namorado dela trai ela com uma mulher no jogo. Aí, por acaso, ela conhece um cara chamado Yamada, que é do mesmo clã dela, do jogo, e ele é um pouquinho mais novo, ele é um gamer profissional, e aí eles começam uma relação de amizade que acaba evoluindo para romance. E eu li o volume 1, 2 e 3, que são os, eu reli o volume 1 e aí li o volume 2 e 3. Eu, na verdade, já li esses mangás em inglês. O Yamada-kun, ele tá em ato no momento, né? Mas eu li já praticamente todos os capítulos que foram lançados em inglês, mas eu tô acompanhando também a versão em português. Ai, é incrível. É muito bom. Se eu fosse dar uma nota pra ele, a nota varia um pouco, entre tipo, 4,25 e 4,5 por cada um dos volumes. Então eu vou dar uma nota 4
4 de 5 para os 3 no geral, mas é incrível e realmente essa nota pode variar um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo, dependendo do volume. Aí, no dia 30 de julho, eu li O Cara Que Estou Afim, Não É o Cara, volume 1, 2 e 3, que é um mangá Girls Love incrível, maravilhoso, que vai ganhar também uma versão em anime, acho que em janeiro de 2027, se eu não me engano. Eu reli o volume 1 e 2, e aí eu li o volume 3, que eu comprei também na feira da Unesp. E eu também já li todos os capítulos disponíveis da série que estão online, mas eu estou acompanhando a versão em português. Está saindo pela editora New Pop. E conta a história sobre duas estudantes colegiais, e uma delas, a Aya, ela gosta muito de música, mas as suas amigas não são muito fãs. Aí um dia ela vai numa loja de CDs e ela acaba se apaixonando, tendo um crush no vendedor da loja. O que ela não sabe é que o vendedor da loja é a sua colega de classe. A, meu Deus, eu não lembro o nome dela agora, Mitsuki. Não sei se é o nome dela, mas aí eu vou colocar aqui, se não for, se eu errei o nome, aí tá aí. Mas enfim, e aí elas meio que começam essa relação, né? É muito legal. O Cara Que Sou Afim Não É um Cara é incrível, é um dos melhores mangás Girls Love que existem. Foi já inclusive tema do meu clube de leitura das senhoras. Gosto muito, gosto demais. E de novo é uma nota que acaba variando de 4,25, 4,5. Mas vou dar então do 1 ao 3, nota 4 de 5. Maravilhoso, muito, muito bom. E minha última leitura do mês foi o conto The Wicker Husband. Então, dia 30 de julho saiu o trailer de um filme muito doido chamado Wicker, que conta a história de uma pescadora que encomenda para ela um homem feito de vime que ganha vida. Muito doido. E eu fiquei muito interessada, porque esse é o tipo de bizarrice que eu gosto. E aí eu fui atrás do contexto do filme e descobri que ele é baseado em um musical. E esse musical é baseado em um conto, que é The Wicker Husband, da Ursula Will Jones, é de 2008, tem 14 páginas, e eu li no dia 31 de julho. E ele não foi publicado em nenhum meio tradicional, eu achei por acaso, por aí na internet, e ele é bem legal. Ele tem um formato um pouquinho de conto de fadas. Então, o trailer do filme, ele vai para uma pegada até mais erótica, mas eu não sei o musical, mas o trailer tem realmente uma pegada, acho que um pouco erótica. Não sei se eles fizeram propositalmente para chamar a atenção das pessoas do filme, pro filme, e eventualmente não vá ter esse teor, mas o conto em si, ele é uma parada mais conto de fadas. Então, se você está se perguntando, nossa, por que as pessoas aceitaram um homem feito de vime? Porque ele segue uma linha assim, meio, sei lá, o homem de pão de ló, o homem biscoito, sabe? Essa ideia de que existem pessoas que conseguem fazer magia e isso tá no nosso dia a dia. E ela fala sobre isso mesmo, uma pescadora que todo mundo ri dela e trata ela mal porque ela não se cuida, porque ela é feia, porque ela cheira mal, porque ela é solteirona. E aí um dia ela chega, descobre que tem esse cara que ele trabalha com vime, ele faz cestos, ele faz várias coisas, faz objetos móveis. Ela pede: "Você pode me fazer um marido?" E ele de fato faz um marido para ela que ganha vida. Eles se casam e começam uma relação. E ele é incrível. Ele cuida dela, ele a trata bem, ele a respeita, ele conserta as coisas para ela. E não dá trabalho, porque ele não come, ele não faz nada, ele dá para isso. E tem toda essa coisa tipo, Ai, eu só estou aqui por sua causa. Eu nasci pra você, por você. que é o homem de vinho que fala. Só que daí a vila fica maluca, porque todas as mulheres ficam com inveja, elas querem também um homem feito de vinho para elas, elas querem ser tratadas dessa maneira, e os homens ficam assim: não, mas esse tipo de homem não existe, isso é uma aberração, homens não são assim. E aí se desenvolve. Como eu disse, tem esse negócio meio de ser conto de fadas, um pouquinho sombrio, um pouquinho macabro. E é muito divertido ver como o trailer do filme tá causando uma confusão nas redes sociais. Confusão essa muito similar ao que aconteceu na vila durante esse conto. E é só isso que eu irei dizer. Bom, foi isso. Ah, minha nota. Eu acho que ele é uma nota também 4 de 5. É fechada. E aí sim, de fato, terminei minhas leituras do mês de julho. Agora, vamos então para as coisas que eu acho que vou ler durante agosto e muito provavelmente no mês seguinte eu venho aqui trazer para vocês que eu não li nada disso.
Já estamos em agosto, eu já estou gravando esse agosto, e no momento eu estou lendo Crepúsculo e Sol da Meia-Noite juntos. Então é uma releitura, eu li Crepúsculo quando eu era adolescente, quando eu tinha 13 anos, e eu estou relendo ele junto com a Verinha, que é uma colega minha que queria ler o livro, então eu tô lendo junto com o Sol da Meia-Noite. A gente pegou um esquema da internet e tá relendo os dois. Esse daí muito provavelmente vai ser o meu Monster Mass do mês, porque eu meio que mudei as regras do desafio. O desafio agora é uma criatura sobrenatural, uma criatura não humana que tem uma relação de romance. É só isso. Essas são minhas regras, não precisa estar no gênero de Monster Mass mais, porque eu não aguento mais. Mas então eu tô lendo isso. Aí eu muito provavelmente depois vou seguir para ou alguns mangás que eu quero adiantar, ou então eu já vou começar o livro número 8 das Crônicas Vampirescas, que é o Sangue Ouro, se eu não me engano. Isso com certeza. Fora isso, eu também quero ler este mês o livro número 3 das Relatos da Guerra das Tempestades, que é, se eu não me engano, Sacramentadora, que daí vai ser uma leitura longa, deve ser tipo umas 1.500 páginas, se não mais. Mas é isso. Fora isso, não tenho mais nenhum plano para o mês de agosto, porque eu tenho certeza que Sacramentadora vai me tomar muito tempo. Mas eu realmente quero voltar a ler alguns mangás. Eu vou ver se encaixo eles antes de Sangue Ouro ou então depois, no final do mês. Mas é isso, esses são meus planos. Isso foi tudo que eu li em julho. E aí, no mês que vem, a gente volta para saber como eu enganei vocês e como eu li outras coisas e não estas.